Olá, eu sou o aluno Gustavo Alexandre Cercal, da turma DS 24M7, da matéria Modelagem de Sistemas. E hoje eu estou aqui com meu avô, onde ele vai ser entrevistado sobre a relação dos brinquedos da época dele com a modelagem de sistemas. E a primeira pergunta é: qual é o seu nome e a sua idade? Meu nome é Antônio Celso Cercal, eu tenho 66 anos. A segunda pergunta é: onde você cresceu? Eu cresci aqui em Joinville mesmo, no bairro Bom Retiro, e gostava muito de brincar, né? Utilizando assim brinquedos, digamos assim, fabricados por mim mesmo. Hum, Então isso já envolve a terceira pergunta aqui, que quais eram os seus brinquedos favoritos na infância? Tem Bom, algum que era o teu favorito assim? como eu falei, né? Eu acredito que diferentemente de hoje, né? A gente tinha um privilégio até maior, porque você fazia o teu próprio brinquedo. Claro que o material utilizado era escasso, mas a gente usava da criatividade, né? Então, por exemplo, uma lata de leite vazia se tornava num tratorzinho, num carrinho. E assim a gente ia fazendo as brincadeiras. Eu acho que essa tua resposta aqui já envolve um pouco também a outra pergunta, que era como eram esses brinquedos, materiais, tamanhos, cores e etc. Tem alguma coisa que tu queira falar ainda sobre isso? Como eu falei, nós já ficávamos torcendo para aquelas latas de leite que nossos pais compravam para a gente, que servia para nos alimentar, né? Complemento na nossa alimentação. E a gente pegava, no caso do trator que a gente fazia, nós pegávamos duas latas, furávamos o fundo e a tampa, passávamos um arame por dentro e ligávamos as duas latas, né, cheia de areia, como eu falei há pouco. E então ali nós apenas depois colocávamos uma cordinha amarrada em cada lado da primeira lata para puxar o nosso trator que a gente fazia. E onde você costumava brincar, em qual lugar? Na época não tinha tanto o perigo que hoje tem, né, nas vias públicas, né? Então a gente não só brincava no nosso quintal, mas também brincávamos na rua, né? Naquela época não tinha as calçadas que hoje nós temos. As ruas eram assim estradas de barro, de chão, e isso dava até mais assim vida, né? Tornava mais natural, porque nós fazíamos aqueles tratorzinhos de lata de leite e aqueles buraquinhos que tinham nas ruas serviam de obstáculos, né? Que daí ele pegava, descia, subia e a gente fazia um campo, digamos assim, com alguns obstáculos para nós passarmos com aqueles tratores. E com quem que tu costumava brincar? Antes de responder essa aí, e tinha outro brinquedo que nós também fazíamos com lata de leite, que eram, nós furávamos também a lata, pegávamos uma corda comprida e colocávamos a lata de cada pés nosso e nós andávamos fazendo daquelas latas tipo um sapato, digamos assim, mas nós apoiávamos em cima dela, né? E também era divertido. Eu costumava brincar muito com os meus vizinhos, né? A gente não tinha aquela liberdade de sair muito da área, né? Do raio, divisão de nossos pais e nossas casas, né? Era uma educação um pouco diferente, então a gente era, digamos assim, mantido em rédeas curtas, né? Mas a gente brincava próximo à nossa casa com os nossos vizinhos. E era bem divertido, porque já existia uma certa afinidade, né? Tínhamos os nossos grupinhos, né? E a gente tinha total liberdade para fazer as brincadeiras e era bem divertido, bem gostoso. Aqui na próxima pergunta eu acho que você já falou um pouquinho, mas se quiser falar mais, quais eram as brincadeiras que vocês faziam com esses brinquedos? Bom, nós fazíamos com esses tratores, né, de latas, nós fazíamos sobrepujar obstáculos sem deixar com que eles virassem, capotassem. No caso das latas de leite, nós colocávamos elas da, sob nossos pés e daí o fio passava entre o dedão e o segundo dedo, segurando na mão e nós fazíamos corrida, né? E essa corrida se tornava um pouco difícil porque a lata, se nós não pegássemos uma certa afinidade com elas no uso,
a gente poderia virar, torcer o pé e cair, né? Então fazíamos corrida com essas latas, obstáculos com essas outras que nós fazíamos os tratores, e tínhamos também os caminhõezinhos que a gente fazia, né, de madeira, né? Procurava ao máximo imitar esses que a gente comprava nas lojas, né? Que teoricamente eram a grande maioria tudo em madeira. Dificilmente na época você ganhava um carro de plástico como tem hoje. Era muito usado o material em madeira, daí até as próprias rodas dos caminhões, dos carros eram feitas em madeira. E justamente também um pouquinho sobre essa parte, tem algum brinquedo que você queria muito assim poder brincar, só que você não tinha? Na época, a gente não pensava muito, né, no nosso bem próprio. Nós nos preocupávamos, a gente ficava muito preocupado com as condições que nossos pais tinham. Então a gente sabia que era uma época bem difícil, pelo menos no meu caso, que nós éramos famílias muito humildes. Meu pai batia ponto e trabalhava o dia todo, né? Então, o que ele ganhava na época, sim, não só o meu, mas os pais dos nossos vizinhos, da nossa região ali, praticamente era para manutenção da casa, seja alimentação, vestimenta, essas coisas assim. Então a gente sabia da limitação que nossos pais tinham em termos de brinquedo. Então nós tínhamos a consciência de que realmente não havia necessidade, primeiro porque não podíamos pedir uma coisa que eles não tinham condições de dar. E a gente já se satisfazia com aquela oportunidade que nós tínhamos de desenvolver, fazer uso de uma engenharia nossa própria para construir esses nossos brinquedos, que era mais divertido, né, e mais chamativo, digamos assim, né? E você vê muita diferença dos brinquedos da tua época com os brinquedos de hoje em dia? E se sim, qual que é essa diferença que tu vê? A diferença é justamente isso que eu falei há pouco. Os brinquedos da época nós tínhamos a oportunidade de usar a nossa criatividade, nos colocarmos um pouquinho como engenheiros projetando, né? E também com a condição também de não só projetar os nossos brinquedos, fazermos com aquilo que nós tínhamos de momento, mas também a oportunidade de sermos executores desses brinquedos, né? Fazer, né, os brinquedos. E daí nós tínhamos a condição de fazer do jeito que a gente queria, né? Satisfazendo a nossa curiosidade, quando a gente estava, digamos assim, no projeto ainda para fazer esses brinquedos, e depois felizes quando a gente via que aquilo que a gente construiu dava resultado e era muito divertido. E se você pudesse dar um conselho para as crianças de hoje em dia, de alguma brincadeira, qual você aconselharia? Eu vejo as crianças de hoje, não só as crianças, mas os jovens, muito concentrado no celular, né? E não que eu sou contra isso, porque eu acho que o desenvolvimento, a evolução, ela tem que sempre existir, mas aquela, aquele negócio família, assim, né, onde você se preocupava muito em sociedade, dialogar, né, você conversar com pessoas, aumentar seu ciclo de amizades conversando. E hoje o que acontece? Hoje você vê 5 pessoas, cada uma tem um celular na mão e cada uma delas está com a mente e a visão fixa naquele celular e bem pouco conversa, bem pouco troca ideias. E o que acontece na grande maioria, pelo menos no meu ponto de vista, as diversões que esses jovens, essas crianças hoje têm, são coisas já prontas, sem dar para elas a oportunidade de elas desenvolverem alguma coisa no sentido assim, digamos, mais artesanal, né? Que para mim assim é a essência de você ligar a criança. Você, como criança, você tem que ter aquela oportunidade de desenvolver alguma coisa, de se integrar com outras pessoas. E no nosso tempo nós tínhamos tudo isso. Nós tínhamos a oportunidade de sermos, na brincadeira, engenheiros para projetar, executores para fazer os brinquedos e, além disso, uma grande oportunidade de nos integrarmos e aumentar o nosso ciclo de amizade, né, com diversas crianças. Certo. A última pergunta aqui, que é uma pergunta que não é obrigatória a resposta, e
que também fica o convite. Já parou para pensar se um simples brinquedo como um carrinho ou uma boneca pode ter alguma relação com algo tão complexo como a modelagem de sistemas, que é utilizada em desenvolvimento de sistemas? Se essa pergunta te deixou curioso, convidamos você para um evento especial na escola, o Dia da Família, onde iremos revelar como esses dois mundos aparentemente distantes se conectam em maneiras surpreendentes. O que eu vejo é que os dois vão chegar num resultado, ou seja, criar alguma coisa. A diferença é que hoje já existe assim, uma fórmula pré-elaborada que o próprio sistema já faz, tirando da pessoa parte da necessidade dela usar a mente, usar a criatividade para fazer as coisas. E na nossa época nós também tínhamos que pensar, projetar, mas a gente usava, né, da conversa em grupo, trocando ideias e procurando criar alguma coisa em cima do material que nós tínhamos em mãos na época. Nós não saímos para comprar lá uma peça ou alguma coisa nesse sentido. Hoje o que acontece? Hoje você vê um projeto pronto no celular, você vai lá, compra lá as peças, né? E vai fazer a montagem daquilo, né? Quando você já não compra já o produto já pronto, né? Resultado desses projetos que você vê, né, na modelagem. É o que eu entendo, na verdade, né? Então, o propósito é o mesmo, mas o modus operandi, a maneira de você fazer é diferente. Mais artesanal e mais na parte de sistemas, né, de mecânica, enfim, né? Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pela ajuda. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade, né? E que realmente eu possa ter ajudado, né? Principalmente quando é um neto, né? Ou jovens assim que estão em desenvolvimento, procurando dar o seu melhor, né? Procurando adquirir bastante conhecimento. Mas eu termino, né, deixando um convite, né? Jovens, não se prendam somente ao celular. Procurem, né, também algo mais simples, que realmente busque a essência de ser criança, que hoje os nossos jovens infelizmente estão perdendo um pouco. Mas no demais, um abraço mais uma vez, muito obrigado e sucesso para você, meu neto, e para todos aqueles que estão participando da pesquisa e do trabalho aí. E sucesso a todos. Obrigado. Esse foi o nosso trabalho, obrigado pela atenção de todos.